A adição não se define por gostar muito de algo, define-se pela perda do controle. A pessoa repete um comportamento, mesmo depois de já ter percebido os seus custos, e mesmo quando tenta deixar de o fazer, não consegue. Envolve alterações no pensamento, na emoção, no comportamento e assume um caráter involuntário. Neste vídeo vamos explicar porquê. Um ponto central muitas vezes ignorado. A adição não se limita às substâncias. Em grande parte do século XX associou-se apenas ao álcool, ao tabaco, à cocaína, à heroína e às chamadas benzodiazepinas, os ansiolíticos. A investigação mais recente juntou adições comportamentais ou adições de processo. O jogo, as compras compulsivas, os distúrbios alimentares, a hipersexualidade e a dependência do meio digital. São manifestações diferentes, mas assentam todas no mesmo mecanismo, um desejo, chamado craving, um alívio ou uma anestesia emocional temporária, mas que se agrava com o tempo, tanto para a pessoa que está a passar por isso, como para a rede familiar mais próxima. E em todos os casos, este padrão mantém-se ativo, mesmo perante danos físicos, sociais, financeiros e legais evidentes. Para compreender o resto, é preciso perceber o que se passa fisiologicamente. Existe um circuito cerebral conhecido como o circuito da recompensa. O problema surge quando substâncias ou comportamentos altamente estimulantes provocam uma libertação de dopamina muito superior àquela de qualquer reforço natural. Com a exposição continuada, o cérebro tenta reduzir e restabelecer o equilíbrio e deixa de produzir tanta dopamina e serotonina. Isto resulta num estado de anedonia, com sintomas depressivos, em que qualquer atividade deixa de gerar satisfação. É uma das razões pelo qual parar é particularmente difícil. Não se trata apenas de resistir ao desejo a uma substância, mas de, enquanto se está a tentar resistir, tem que se passar por um período em que mais nada gera satisfação ou proporciona prazer genuíno. É importante, no entanto, distinguir o que é um consumo recreativo de uma pessoa adicta ou com uma dependência. A distinção entre um consumo recreativo e um consumo dependente assenta em 5 critérios. Primeiro está o controlo. Do consumo recreativo a pessoa consegue interromper. Na dependência, esse controlo está comprometido, manifestando-se em impulsos incontroláveis e tentativas fracassadas de parar. Segundo, a frequência, esporádica e contextualizada num caso, contínua, compulsiva e progressivamente prioritária no outro. Terceiro, a tolerância biológica. É estável no consumo recreativo. Ou seja, a pessoa não precisa de aumentar as doses na dependência. São cada vez necessárias doses maiores para atingir o mesmo efeito. Quarto, a presença de abstinência. É inexistente no caso de consumo recreativo. No outro, manifesta-se através de tremores, náuseas, ansiedade severa e insónia quando o consumo é interrompido. Quinto, a persistência apesar das consequências. O consumo recreativo tende a cessar perante um problema de saúde. Na dependência, mantém-se de forma obstinada, apesar de danos evidentes, físicos, psicológicos ou mesmo relacionais. 4 experiências que marcam esta história. Nos anos 50, James Olds e Peter Milner implantaram elétrodos no circuito de recompensa dos ratos, permitindo-lhes acionar um estímulo elétrico ao pressionarem uma alavanca. Os animais fizeram-no milhares de vezes por hora, ignorando comida, água, sono e parceiros sexuais, muitas vezes até à exaustão ou chegaram mesmo à morte por inanição. A experiência confirmou a existência física de um circuito de recompensa capaz de sobrepor-se a qualquer outro impulso biológico natural. Décadas mais tarde, Berridge e Robinson quiseram isolar o papel exato da dopamina. Destruíram seletivamente os neurónios dopaminérgicos e repararam algo surpreendente. Os ratos continuavam a reagir com expressões de prazer quando lhes era introduzido água açucarada na boca, mas não se mexiam para alcançar por si só. A conclusão foi categórica. A dopamina rege o esforço e a motivação para obter uma recompensa, não a experiência de prazer em si. A terceira experiência, os estudos tradicionais do isolamento de ratos em gaiolas feitos meados do século XX. Ratos eram colocados sozinhos, isolados, sem estímulos sociais, em gaiolas, apenas com acesso à água pura ou à água adulterada com substâncias aditivas.
Nestas condições, os animais consumiam a água adulterada, muitas vezes até à overdose, na maioria dos casos. Este resultado sustentou durante décadas que existem substâncias que são irresistíveis, que se tornam como um gancho químico para o cérebro, e que o consumidor seria uma vítima passiva deste processo. O psicólogo canadiano Bruce Alexander identificou uma limitação evidente nesta experiência. Os animais vivem isolados e sem qualquer estímulo social ou sensorial. Construiu então o que ficou conhecido como Rat Park. Um espaço amplo, com cerca de 9 metros quadrados, com comida de qualidade, ninhos, túneis, rodas de exercício e, sobretudo, 20 ratos de ambos os sexos a conviver, a socializar, a brincar e a reproduzir-se livremente. Perante as mesmas duas opções, água pura ou água adulterada, os ratos do Rat Park rejeitaram quase por completo a solução adulterada. O dado mais relevante surge, no entanto, numa segunda fase da experiência, quando pegaram em ratos da primeira experiência da gaiola, ratos que já estavam quimicamente dependentes, e puseram-nos no Rat Park. E perceberam que eles reduziram voluntariamente o consumo da solução aditiva e regressaram à sua rotina diária, mesmo demonstrando alguns sinais de abstinência. Este resultado deslocou parte do foco científico para os fatores ambientais e sociais, a integração. O investigador Peter Cohen propôs mesmo que a essência dos comportamentos aditivos não estão na substância e no consumo em si, mas sim numa incapacidade sistemática de estabelecer vínculos, uma vez que os seres humanos têm uma necessidade psicológica inata de ligação e pertença para se sentirem seguros. Quando esta ligação é bloqueada por trauma, por estigma, por pobreza ou por isolamento, a pessoa tende muitas vezes a procurar uma alternativa artificial para preencher esse vazio emocional. A Joan Hari sintetizou esta ideia numa frase: o oposto da adição não é a sobriedade, mas sim a ligação social. Existe um exemplo histórico fantástico para exemplificar isto. Durante a guerra do Vietnã, metade dos soldados que estavam a combater na floresta consumiam opioides, heroína. E nos Estados Unidos temia-se uma crise opioide quando estes soldados voltassem a casa. Mas a verdade é que isso não aconteceu. Quando estes soldados retornaram a casa e retornaram à sua família e ao seu ambiente social e deixaram de ter dos fatores emocionais de extremo medo, não é? De extrema preocupação, de extremo stress, voltaram à sua vida normal. A alteração do contexto de vida, o regresso a um ambiente de pertença foi, neste caso, determinante. Este ponto conduz a um dos autores mais influentes nesta área, o médico Gabor Maté. Este médico trabalhou durante anos com populações marginalizadas, com dependências graves, em Downtown Eastside, em Vancouver. A sua tese central é a seguinte: todas as adições envolvam drogas, comportamento, jogo, trabalho, compras compulsivas ou ecrãs, partilham uma origem comum, que é uma dor emocional ou um estigma ou um trauma que não foi ou não ficou resolvido. Por isso, defende que a pergunta a fazer não é porque é que estás a fazer isto, mas sim qual é a tua dor. A ferramenta terapêutica que ele desenvolveu procura perceber quais são os gatilhos emocionais que fazem o paciente ficar mais defensivo. E será aí que se esconde a dor. Segundo esta perspectiva, a adição não constitui uma falha de caráter, nem uma doença genética, mas uma tentativa adaptativa, disfuncional e destrutiva, a longo prazo, de resolver um problema humano fundamental. O sofrimento interno, o pânico existencial e a falta de valorização pessoal. Diz o estudo que esta dor tem muitas vezes raízes em traumas explícitos de infância, mas também em stresses parentais invisíveis em famílias aparentemente funcionais. O que mais tarde, na idade adulta, pode levar a pessoa a tentar anestesiar essa sensação compulsivamente com a adição. Uma coisa importante para dizer, se quem estiver a ouvir estiver a passar por isto, que não estás sozinho. Foi uma das coisas que mais me surpreendeu na minha recuperação, foi chegar ao sítio onde cuidaram de mim e pela primeira vez em mais de 10 anos ter sentido que estava a falar com alguém que sabia o que é que eu estava a sentir
E isso foi um alívio absolutamente incrível. Foi mesmo muito surpreendente. Nem eu, naquela altura, percebi o quão eu precisava disso. No meu grupo social com quem eu me dava, não havia ninguém que tivesse a passar por isso. E eu sabia, através dos meus comportamentos, que aquela condição era específica comigo. Mas é possível aprender a viver com a adição. Eu sou a prova viva disso. E desejo muitas felicidades a todos aqueles que procuram o mesmo caminho. Atenção, segundo o que se crê nos dias de hoje, a adição é tratável, mas não é curável. O que obriga o adito a aprender a viver de uma maneira diferente, em abstinência, e isto faz tudo parte de um modelo Minnesota, que é um modelo que eu conheço melhor, pessoalmente, que é um modelo assente nos 12 passos e que é um modelo multidisciplinar. E o que é que se pode fazer em relação a isto? Existem várias formas de entrar em recuperação. Pode-se entrar através de uma clínica, pode-se entrar através das salas de AAs ou NAs. Mesmo as próprias famílias também podem procurar ajuda através destas associações. Eu vou deixar aqui na descrição uma lista de clínicas e com os próprios links para vocês poderem ir ver por vocês próprios. Obviamente que eu não posso deixar de falar na clínica onde eu estive, clínica Creta, uma clínica que se assenta no modelo Minnesota e que é multidisciplinar, ou seja, tem terapia cognitiva ou comportamental, terapia individual e todas as disciplinas que acham necessárias para que a pessoa possa, então, quando sair, ter uma vida funcional e saber o que é que tem que fazer e saber o que é isto da adição, como é que é viver com a adição dali para a frente e reconstruir a sua vida, porque é possível. A investigação nas últimas décadas aponta para uma direção clara. A adição não se explica por fraqueza ou falha de caráter, mas por uma desconexão e pela forma como o cérebro tenta, de forma disfuncional, resolver um problema profundamente humano. E, tal como vimos hoje, existem clínicas como a Creta, estruturas públicas e organizações comunitárias para quem procura este caminho. Se há uma ideia a reter neste vídeo, a mais importante é, a pergunta não é porquê é que fazes isto, é qual é a tua dor. Obrigado por terem estado até ao fim, um abraço e até à próxima.